Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Passos na Fé. A conversa de hoje é sobre a comunhão e o jejum eucarístico. Ainda há muitas pessoas que têm certas dúvidas, né, Zé, sobre a comunhão eucarística, né, e o jejum eucarístico propriamente, né? Então, neste episódio de hoje, nós vamos reportar pelo menos cinco dúvidas, né, que as pessoas têm, ou se não tem, não compreende o porquê, tá? Então a fé, né, para ser bem vivida, ela precisa ser compreendida. Então essa é a nossa missão aqui. Não é isso daí, Zé? É isso aí, senhor Diácono. Boa noite a todos. Deus abençoe a todos que estão aqui conosco. Como o Diácono já falou, o assunto de hoje é sobre a comunhão e o jejum eucarístico, né? Esse assunto é muito importante e a gente tem que atentar, porque, meu Diácono, o jejum Oi. eucarístico não pode estar em desuso, né? Não, Eu vou não. contar um caso que eu ouvi aqui de uma situação que as pessoas dizem, hoje em dia, não sei o que. Nós vamos chegar lá, tá bom? Logo após a Isso. vinheta e contar uma novidade aí que vocês já devem estar vendo aí na tela. Tá bom, pessoal? Isso aí. Vamos lá. A vinheta aqui. Bom, Zé, antes de mais nada, né? Queria Isso. alertar o pessoal que nos ouve, que nos assistem, que tudo que a gente vai falar aqui é fundamentado no Catecismo da Igreja Católica e no Sim. Código de Direito Canônico. Então, se alguém tiver dúvida, né, se fala, opa, esse pessoal está falando o quê? O que, que o diácono está falando? O que, que o Zé Maia está falando? Deixa aí no comentário, viu, pessoal? Põe aí, olha, qual o número do parágrafo, a gente vai estar citando aqui, mas onde é que eu encontro? Porque eu tenho essa dúvida, né? E lembrando também, tá, que nós, né, eu, Zé Maia, fazemos esses vídeos, podcasts, né, como eles chamam aí na mídia, videocast, né, com Isso. o objetivo, né, não é que a gente quer se aparecer em primeiro lugar, pelo contrário. Né? O objetivo é fazer com que a gente conheça melhor a nossa fé, viva melhor nossa fé, e a gente dê razões para a nossa fé. Como dizia já São Pedro, né? É preciso dar razão para a fé. Então, quando a gente fala de comunhão eucarística, é o ponto central da nossa fé. A Eucaristia é esse sacramento no qual todos os demais, né, orbitam, né, em sua volta. Então, a importância, né, disso que a gente vai falar hoje. Então, se você tem sua dúvida, entra aí nos comentários, coloca aí. Não esquece de deixar o like, curtir. Não esquece, se você está acessando agora a primeira vez o canal, né, se inscreva, ajuda o canal a crescer, chegar a mais e mais pessoas. Compartilhe os vídeos, os nossos, assista os vídeos. Nós temos playlists de, né, de atualidades da igreja, de doutrina, vários assuntos ali separados, né, em lista. E você pode estar assistindo ou ouvindo, né, esses nossos vídeos, né, ou podcast, tá bom? Pois é, senhor Diácono, né? Então, agradecemos a todos a presença, o carinho, né? A parceria, né? Estar aqui conosco sempre. É, né? Reforçando aquilo que ele falou, né? Dá o like, compartilha, né? Dedo no like, compartilha. A gente precisa muito de vocês, que vocês possam colaborar conosco. Não posso colaborar com o canal sendo membro, me inscrevendo. Tudo bem. Aqui está o Apoia-se, na descrição você vai encontrar o Apoia-se a partir de R$ 5, nos ajuda bastante. Né? Se inscreve no canal, isso é de graça, a inscrição no canal é de graça, ativa as notificações para ser avisado. Né? E a novidade, né, seu Diácono, para esse nosso Opa! encontro, tá aqui, ó, meu nomezinho aqui, ó. Olha aqui, ó, o pessoal que ainda não conhecia, apenas só via José Maia, agora tem
José Maia de São Tito Brandsma. É um nome muito grande. Eu pretendo depois fazer um vídeo, seu Diácono, para explicar o Ah, porquê desse nome tão isso. grande. Alguém me perguntou, por que você escolheu esse nome? Esse nome aqui é o nome que eu assumi após as promessas temporárias na ordem a qual nós fazemos parte, que é aqui, ó, a ordem OCDS, Ordem dos Carmelitas Descalços Seculares. Eu vou fazer um vídeo lá no meu canal e vou compartilhar aqui com vocês também para vocês entenderem o Isso aí. porquê de São Tito Brasma. E a gente, nós somos a OCDS, o diácono também o diácono não mudou o nome, não ampliou, não botou mais nada. Eu quis colocar um onomástico, alguém que trabalhou com comunicação na sua época, na sua luta, na sua vida, foi recentemente canonizado e nós vamos conversar bastante sobre isso em um vídeo que eu vou colocar lá no meu canal. Aqui também na descrição vai estar o link para vocês conhecerem o meu canal e se inscrever lá também, tá bom? Isso E aí. aí, seu Diácono, nós vamos começar a tirar dúvida desse pessoal, né? Vou tirar o nome da tela, não, vou deixar aqui para eles Isso, conseguirem deixa continuar aí. com a gente. Depois a gente É, compartilha o vídeo. O Zé, sim, sim, então, a gente vai conversar hoje então sobre o jejum e a comunhão eucarística. Quando a gente fala jejum, é o jejum eucarístico. A gente pode sim, até falar do outro jejum também, mas o objetivo principal é falar do jejum eucarístico. E como você já meio que falava aí na introdução, né, que tem gente que acha que é desnecessário. Né? A gente vai ver sobre isso também, se é ou não. Bom, podemos ir lá para as 5 questões, é? pronto. Antes disso, deixa eu contar o caso rapidinho que aconteceu. A Hum, pessoa estava se preparando para começar a missa, isso que faltava que coisa de 40 minutos para ir para a missa, né? Era uma festa de padroeiro. E aí alguém disse, olha, vamos ali na feirinha, que tem sempre na festa de padroeiro, tem aquela feirinha ali do lado, né? Então vamos ali na feirinha, vamos fazer um lanche antes da missa e depois a gente retorna. Aí essa pessoa disse, não, eu não vou porque é, eu vou comungar na missa, então não posso, ter que manter o jejum eucarístico. Aí a pessoa disse, ainda existe isso? Isso não existe mais não, né? Então, seu diabo, isso não existe mais não, né? Então, hoje a gente vai tirar essas dúvidas. Jejum eucarístico é uma moda, por acaso? É questão de moda, seu diácono? ai, ai. Pessoal, esse rojão aí, no fundo, é lá em Sergipe, viu? É, tá Tá tendo uma tendo uma festinha aqui, né? grande festa ali, né, Tá Zé? tendo uma festinha aqui, o pessoal, infelizmente, eu não consigo evitar o áudio deles, né? Mas vamos lá. Mas O vamos Zé, lá, seu ó, vamos diácono. lá. Vamos lá, que o pessoal deve estar perguntando, mas o que esse povo vai falar hoje? Então vamos lá falar. O Zé, a primeira questão. Você, que eu sei, que você já falou aqui no canal, você é um ministro extraordinário da Eucaristia. Sim, sim. Em algum momento já perguntaram para você qual a frequência que é permitido comungar? Então, seu diácono, veja só. Naturalmente, geralmente a gente vai às missas, né? Em geral, muitos guardam apenas o domingo, né? Mas a gente vai olhar aqui com base no catecismo, no Código de Direito Canônico, né? Então a gente fez aquele estudo e no Código de Direito Canônico, lá no cânone 917, diz que a norma geral autoriza a comungar até mais de uma vez por dia. Só precisa que quem já recebeu a Santíssima Eucaristia pode recebê-la de novo no mesmo dia, unicamente dentro da celebração eucarística da qual participe, né? Veja só, ele pode receber até mais de uma vez, né? Isso aconteceu comigo em várias situações, seu Diabo. Eu me lembro uma vez, né, quando eu era frade, né? Eu estava com um padre, né, acompanhando ele. E aí ele disse, olha, hoje nós temos 4 missas. Eu vou precisar que Hum, você esteja comigo das 4. E aí ah, é? não podia me abster ali, estava ali acompanhando o padre, né? Não podia me abster de comungar também, até mesmo porque para que as pessoas também vissem que eu estava ali celebrando aquele momento junto com eles,
Não estava assistindo, não estava lá fora, como muitos vão, leva o padre e fica lá fora batendo papo, né? Ô Então tá Zé, dentro. sabe que uma, uma senhora um dia perguntou também para mim, o diácono, quantas vezes eu posso comungar no dia? Quantas eu quiser? Eu falei, não. Por isso que tem o Código de Direito Canônico, né? O Código de Direito Canônico, ele prescreve normas, né, gerais, né? Desde essa, por exemplo, que nós estamos vendo hoje. Então a pessoa pode até, né, duas vezes. Até. Então não é necessariamente, né, duas vezes. Em casos, né, como você mesmo exemplificou. Eu vou dentro de uma outra celebração eucarística, né? Sim. Então ali eu posso comungar sem problema nenhum. É. Então, senão a pessoa não sabe, ah, eu comunguei 5 vezes no dia. Nossa, eu tô cheio, né, de Jesus Cristo. Então acaba achando que é a quantidade de comunhão que expressa a presença divina e não é. Né? A gente vai ver Eita, também sobre isso, né? então, né? Porque mesmo participando, às vezes tem que participar de duas, três celebrações ao dia, né? Então é importante que É, a eu como gente não diácono, vá, até mesmo que a pessoa pode pensar, não, eu posso ir à fila da comunhão duas, três vezes. Não, fila da comunhão você não pode ir duas, três vezes. Você foi uma vez, na, fique aí. uma única vez. Mas se você tem que participar de uma outra celebração, outra missa lá mais tarde, não tem problema nenhum, né? Não? Mas sabe que a gente conversando aqui, o pessoal acha que não é uma dúvida geral, mas é assim, Zé, sabe por quê? Infelizmente, tem pessoas que acham, como acabei de dizer, né, um exemplo, que é a quantidade de comunhão que vai reforçar essa presença de Jesus Eucarístico. E não é. E que participando de mais de uma missa, duas, três missas, né, também vai se fortalecer. Não. Né? A missa é uma, né, o E não vai lhe sacrifício. fazer mais santo. Né? Agora, o que, que vai me fazer melhor na missa? Eu participar dela do começo ao fim, compreendendo cada parte da missa, né? Quais a importância que tem dentro da minha vivência de fé. Inclusive, a gente tem no canal aí, né, tem vários vídeos aí falando sobre liturgia, né? Então, é só acessar o canal que você vai achar lá, tá? Tá certo. E aí, seu diácono, ou uma pergunta puxa a outra. Primeiro a gente perguntou qual é a frequência permitido comungar, né? Ou seja, é permitido. E agora, por obrigação, né? Eu tenho a E, obrigação de comungar. Com que frequência, seu diácono? muito bem. Olha, você disse tudo aí, né? Que é permitido. Agora, existe, né, na norma geral uma que é obrigatório. Sim, Olha só, a igreja ela é condescendente até, né? Ela diz que temos a obrigação de comungar uma vez por ano, pelo menos, né, na Páscoa, desde que seja da quarta-feira de cinzas até o domingo de Pentecostes, ou em perigo de morte. Eu pergunto para mim, para você, para quem está nos assistindo, nos ouvindo, é muito pouco, não? é É muito muito pouco. pouco. Uma vez por ano, né? Quer dizer, ou em perigo de morte, né? Aí o padre vai levar o viático, né? E agora, tem que tomar cuidado, né, de não fazer comunhão, né, esconder ou negligenciar, né? Sim. Ela fala assim, ah, eu vou quando eu der na telha. Esse pessoal fala, ah, eu vou quando achar que eu devo ir e vou lá e comungo, né? Então, é até melhor não ir, né? Se for pensar, porque É desse jeito. tá indo, não é nem por obrigação, sei lá, né? Uma palavra aí para isso daí. Então, eu Obrigação é uma acho que palavra muito pesada, né? Nem é, tanto. Mas assim, isso me lembra também, assim, acho um paralelo podemos colocar.
é a questão da confissão, né? Quando a pessoa diz, tem que É, confessar pelo menos uma vez na Páscoa, uma vez na Quaresma, né? Se preparando para a Quaresma, enfim, vai ficar só uma vez, vai se confessar uma vez por ano, comungar uma vez por ano, né? olha Até o dia só, da morte. esse, né, uma vez por ano é uma coisa assim que a igreja colocou, né? Talvez numa outra época que era mais difícil, né? Hoje, por graça, a gente tem muitos lugares, né, que tem missa dominical. Isso. Às vezes tem até diariamente. Você que mora do Sim. lado do Carmelo, acredito que tenha missa diária, Sim, né? aqui no Carmelo é É. diário, aqui na paróquia, só aqui na paróquia nossa são 5 missas aos domingos. Então, Cada a pessoa domingo. dizer assim, ah, vou uma vez por ano, não expressa a identidade católica. Eu acho assim que a gente poderia alargar essa presença na comunhão. Não é porque Sim, a comunhão eucarística, vamos definir que ela é um meio pelo qual a gente alcança, assim, os privilégios para a nossa santificação, para a nossa salvação também, né? Como diz uma canção, eu não comungo porque mereço, né? isso. Eu, Não eu com, comungo porque. mas eu comungo porque necessito. Quer dizer, necessita do quê? Dessa comunhão, né, com Jesus Cristo, né? Aí parte da nossa fé. Eu creio que Jesus está presente ali na Eucaristia. Ele próprio diz: quem comer desta carne, quem beber deste sangue, terá parte comigo. Quer dizer, ah, como assim? O pessoal hoje está tão, né? A gente já conversou sobre isso aqui no canal, essa secularização, né? Cria um Sim, Deus à sua medida. Eu não preciso estar na igreja para ter Deus, eu não preciso de comungar todo domingo. Eu praticando bem, fazendo bem, eu já estou bem. Não é bem por aí, né? Vamos pensar, né? Precisa é, expressar a fé, né, em Jesus Cristo. E uma das maneiras de expressar é participando, né, da comunhão eucarística, de né, forma desde ativa, né? que, desde que esteja em condições de. Né? Sim, sim, com certeza. Ô Zé, a, Pessoal, esse barulho de moto aí que passou aí na casa do Diácono foi o pessoal que vinha trazer pizza aqui pra casa. Demorou, deve estar já chegando por aqui. agora já passou. Então, ô Zé, vamos fazer uma outra pergunta, que você até pode pôr, já pôs na tela aí, né? Ah, com qual frequência eu deveria comungar? Olha só. Pois é. Primeiro a gente passou para aquela pergunta sobre o que é permitido, né? Sobre a obrigação de comungar e agora sobre essa frequência que deveria comungar. Aí é que está. É uma pergunta que é bem parecida, né, com a anterior, que diz respeito à obrigação, né, questão de dever e obrigar. Mas quando é que deveríamos comungar? Nós deveríamos comungar com a frequência que se fosse possível, que seja possível. O ideal seria que fosse diariamente, né? Eu trago aqui, você me relembrou, aqui no Carmelo, por exemplo, missa diária. Tem um pessoal aqui que vem para missa diária e depois vai trabalhar. Quem tem essa oportunidade, que bom, aproveite a oportunidade. Não é todo lugar, né? É todo sempre que a gente consegue, né? Mas é bom. Porque a Sagrada Eucaristia é o nosso alimento espiritual, né? O nosso alimento, e pelo menos deveríamos ter tanto interesse em alimentar a nossa alma como em alimentar o nosso corpo da mesma forma. E ninguém passa muito tempo sem tomar essa refeição, principalmente nós que vivemos e que comungamos sempre, né? Então, essa questão de que a Sagrada Eucaristia também é uma garantia de felicidade eterna, se recebermos regularmente, com razoável frequência, todos os dias, e se pudermos. Então, se a gente tiver, se a gente está em pecado mortal, se a gente está em pecado, é, se a gente está vivendo em pecado, então pode comungar, né? Porque vai ser causa de nossa
caso de nossa justiça, né? Saber se a gente comungou ou não, viver comungando ou não, porque Jesus promete, né? Quem come deste pão viverá eternamente. Isso já falou aí, João 6, capítulo 59. E aí a igreja, ela tem esses privilégios de conceder aos que têm dificuldade para jejuar, né? Que deveria fazer o propósito de receber essa sagrada comunhão em todas as missas aqui que a gente participa, né? Como faziam os cristãos. Eu lembro que na pandemia, o nosso bispo, ele teve que fazer muito isso, essa questão de comunhão espiritual, né? Por conta da pandemia, as igrejas não podiam ter o público lá participando, mas ali a pessoa rezando, assistia a missa na sua TV, né? Mas com todo, ele pedia assim, ó, desde o início ele dizia assim, ó, comportem-se como vocês estivessem na igreja, né? Porque é um momento que você está participando da missa, não é só assistindo, não é um filme, não é uma novela que você está assistindo, é a Santa Missa, é o sacrifício. Então, já que você não vai poder comungar da, é, é, presencialmente, mas comunga espiritualmente, né? Porque acontece com muita gente que não pode comungar, comunga de forma é, espiritual, né? E essa igreja, a nossa igreja, ela faz isso, né? Assim como faziam os primeiros cristãos, celebra a Sagrada Eucaristia, né? E aí, senhor diácono, né, falando daquele assunto, voltando àquele caos do jejum eucarístico, né, que a pessoa disse que tratou como se fosse uma moda, né, falando da moda, como diz o cara, do jejum eucarístico. Deixa eu até tirar a gente aqui da frente, que a gente está atrapalhando aqui o slide. Deixa eu colocar ele de novo. Pronto. Falando do jejum eucarístico, né? Quanto tempo deve ser observado para o jejum eucarístico? Olha aí, ó. Ah, eu Então, vou participar da missa. Tem que fazer jejum eucarístico? Quanto tempo? Uma hora? tem, 3 horas? 10 minutos? tem, tem que fazer sim, Zé. Aliás, né, bem colocado por você anteriormente, a missa é um banquete, né, onde nós somos chamados a participar. É o sagrado mistério, né? O altar, ele sempre é e sempre será o lugar do sacrifício. Eucaristia, né, é o sacrifício que Jesus pediu para ser lembrado. Quer dizer, em toda a missa, Jesus faz presente na Eucaristia. Então, essa atualização da presença divina. Então, quem deixa de ir à missa, deixa de participar desse mistério. Deixa de alcançar as graças, né, que vêm desta presença eucarística, né? Aumenta a distância dela com Deus, enfim. Então, olha a importância da Eucaristia. Então, quando a gente fala assim, eu vou comungar, então não é entrar numa fila por entrar, não é ir numa missa por ir, por obrigação. Eu estou indo porque eu sou obrigado a ir. Não. A igreja diz que tem a obrigação de ir pela uma vez por ano. Nas demais, você vai porque você realmente quer, né? Eu quero participar, seja diariamente ou de forma dominical. Mas para isso, quando a gente vai para um banquete, você vai ser convidado para ir numa festa. Você vai de que jeito? Bem vestido, mal vestido, se prepara, não se prepara, como que você vai? Não é diferente para ir para a igreja, né? A gente vai se arrumar, a gente vai colocar uma roupa. Eu lembro antigamente que falava que a gente tinha roupa de missa, né? É. Hoje já mudou um pouco isso, mas a gente vai preparado para a missa, né? Mas falando, quando a gente fala em jejum eucarístico, a gente não está falando da preparação material, vestir uma roupa, arrumar o cabelo, pôr, né, um sapato novo, enfim. A gente está falando da preparação espiritual, né? O interior, porque a ação da Eucaristia ela é interior, né? Ela acontece primeiramente dentro de mim.
Então, o Catecismo da Igreja Católica, lá no parágrafo 1387, ele dá a seguinte orientação sobre o jejum eucarístico. A fim de se prepararem convenientemente para receber este sacramento, os fiéis observarão o jejum prescritos em sua igreja. Também, né, o Código do Direito Canônico, no cânon 919, né, ele complementa essa informação dizendo: quem vai receber a Santíssima Eucaristia, abstenha-se de qualquer comida ou bebida. Olha só, excetuando-se somente água e remédio, no espaço de ao menos uma hora antes da Sagrada Comunhão. Pelo menos uma hora, tá? Então, Zé, a igreja pede que a gente faça pelo menos uma hora antes da comunhão um jejum, tá? A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. Outro dia também chegou por WhatsApp o seguinte questionamento para mim. O diácono falou assim: eu observo o jejum eucarístico, né, de uma hora que a igreja pede. Mas eu observo que na minha igreja, né, terminou a missa, tem ali a barraquinha do pastel, tem a barraquinha do bolinho, tem a barraquinha de doce, essas coisas assim, que são essas barraquinhas que normalmente a gente faz para arrecadar, né, dinheiro aí para a comunidade. Eu posso ou não comungar, comer depois da missa, né, que é uma outra coisa que a gente vai ver daqui a pouco. Então, ela já estendeu um pouco. Falei, vamos lá, vou explicar para você só sobre o antes, né? O que é o antes? É o que a igreja acaba de falar para nós, tanto no catecismo como no direito canônico. A igreja pede pelo menos uma hora antes, então ela não aboliu, não está em desuso, né? Eu acho que é importante a gente fazer isso. Salvo, né, as pessoas que têm que tomar remédio, né? As pessoas que idosas, né, a igreja também libera do jejum, mas é por conta da saúde, tá? Mas veja bem, Zé, nem sempre foi uma hora. Eu vou contar aqui uma historinha de como que é essa história aí do jejum, né? Nem Olha, sempre foi uma hora? Não. Ih, Então, durante o segundo milênio, quer dizer, logo no comecinho da igreja, o jejum eucarístico conheceu as suas formas mais rígidas, né? Agora, quando a missa passou a ser celebrada das primeiras horas da manhã, porque era celebrado o quê? No pôr, né, do sol, como era no início, né, do cristianismo. Então, durante o por segundo isso, século, você quer dizer, né? isso. Então, o jejum eucarístico, né, ele era estabelecido a partir da meia-noite, né? Hum, Olha só, então a pessoa ficava 12 horas, né? 12 horas em abstenção total de alimento ou bebida, né? Ainda que fosse uma água simples. Olha só, então duraria aí cerca até de 12 horas. Então, mas em 23 de outubro do ano de 1947, o então Papa Pio XII, ele falou assim, vamos favorecer, né, um acesso, né, mais fácil à comunhão por parte dos fiéis. Por quê, Zé? Tinha gente que deixava de comungar porque não tinha observado o jejum. ah, Ah, entendi. eu lembro, sabe, quando eu era gurizinho, eu lembro que o padre falou, não, tem que ficar 12 horas. Ninguém comunga antes disso, não, né? Então, vamos reduzir de 12 para 3 horas, né? Então, o Papa Pio XII, ele reduziu para 3 horas, porque ele dizia assim, ó, o jejum consiste, né, em abster-se de alimentos sólidos durante 3 horas antes da comunhão e de bebidas não alcoólicas ou remédios, olha só, durante uma hora. Então, ainda Pio XII ainda manteve a prescrição de uma hora, mesmo para quem tomasse remédio, né, tinha que fazer uma hora. Ou para aqui
3 horas para geral, não tomava água, nada, nada, nada. Tá? Porém, em 1973, pouco tempo depois da reforma litúrgica proposta pelo Concílio Vaticano II, o ritual da Sagrada Comunhão e culto do ministério eucarístico fora da missa estabeleceu o quê? Os que vão comungar abstenham-se de alimentos e bebidas, exceto água ou remédios, pelo espaço de ao menos 1 hora antes de receberem o sacramento. Então, de 12 caiu para 3, né? Em 1973 caiu para 1 hora, né? Então, essa norma aí, né, com relação às pessoas de idade avançada, ou os que padeciam de alguma doença, né, ou mesmo quem as tratava, podiam receber a Santíssima Eucaristia, mesmo que dentro da hora anterior tenham tomado alguma coisa. Olha só. Então a igreja abrandou mais para as pessoas doentes e para pessoas idosas. Então essa norma de 1973, ela serviu de base, né, para a prescrição final do direito canônico, aquele que eu citei anteriormente, né? Uma outra coisa também, Zé, para a comunhão como viático, que a gente não sabe o que é um viático, é aquela, quando o padre, né, vai no hospital, na casa de uma pessoa que está para morrer. Então ela vai levar o viático, ou como também é conhecido como extrema unção, né? Ou unção dos Verdade. doentes, né? Que é um sacramento também. Aí não existe prescrição alguma, né? A pessoa pode receber a comunhão eucarística ainda que não esteja em jejum. Então é só nesse caso aí, em casos de pessoas idosas ou que tomam remédio ou estão em tratamento de uma doença. Fora isso, é 1 horinha só, Zé, de jejum e deve ser observado sim, né? Todos nós devemos observar, porque o jejum que precede a comunhão, ele tem também a intenção de possibilitar uma melhor preparação para a recepção da Sagrada Comunhão, pois o que o alimento, né, material produz em nossa vida corporal, a comunhão, né, eucarística, realiza da maneira admirável, né, da mesma maneira admirável em nossa vida, Zé, mas na vida espiritual, né? Inclusive o próprio catecismo cita isso lá no número 1392. Então, não está dispensável, né, Zé? Porque o jejum, né, ele nos ajuda a ter autodomínio, né, nos dá disciplina, né? Disciplina para quê? Para que a gente possa viver, né, ter uma vivência humana mais correta, mais de acordo. A gente vive numa época, né, que se você abre uma televisão, tem um anúncio lá de comida, você abre o celular, tem anúncio de comida, você passa pela rua, tem os outdoors de comida, em tudo canto ali, comer, 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 né? E então quando a gente fala assim de vamos fazer jejum, eu tô, nossa, eu não consigo fazer jejum, imagina ficar 1 hora sem comer para ir na missa, imagine, não vou conseguir não. Então você Isso. tem que ter uma sese interior, uma vontade, por quê? Porque você vai receber o corpo e o sangue de Cristo, que é alimento, né, para a sua alma. E é uma maneira também, né, da gente focar. Eu estou indo para a missa com qual objetivo? Que é uma outra coisa importante também, Zé. Porque tem, como a gente falava anteriormente, tem gente que vai à missa por obrigação. Mas eu vou à missa, né, nesse sentido, fazendo jejum, né, eu chego ali, é momento de oração, é momento, porque missa é ação de graça, Eucaristia é ação de graça na minha vida. Então é momento para eu agradecer pela semana, pelos dons recebidos, pelas dificuldades em que passei, receber o perdão, louvar e agradecer a Deus
E para complementar tudo isso, comungar do corpo e sangue de Cristo. Vida espiritual, né? Alimento para a minha alma. Então o jejum ajuda nesse sentido, Zé. Eu vou preparadíssimo para a missa, não de qualquer maneira, né? Então é isso. Você vê, ó, de 12 horas caiu para 3, de 3 horas caiu para um, e tem gente que E, não faz, e tem gente que pensa que foi abolido, que foi abolido, né? né? Mas Que assim, é é aquela questão de a gente. Aí você me fez lembrar a questão da visita aos idosos, né? Que vai levar a comunhão eucarística, né? Quando vai levar a comunhão, por exemplo, os idosos sabem que eu vou naquele determinado horário, ou pela manhã ou pela tarde, não sabe o horário exato. Como é que ele guarda ali isso. uma hora? E mesmo assim eles têm que tomar remédio. Às vezes aí, quando eu chego, eles já tinham acabado de tomar café. Então eu vou dizer, não vou dar a comunhão porque o senhor tomou café agora. Às vezes tem uma Não. vez que eu cheguei, a idosa disse, acabei de tomar café, tem algum problema? Não, não tem problema, porque ela precisa, né? Ela precisa, então não dá para ela obedecer essa regra, né? Porque a rotina dela é diferente, né? Não, e a igreja é sábia, né, Zé? Ela está dizendo, inclusive nas normas, ela diz isso. Né? Exceção os doentes, os que estão em tratamento. E você, como ministro ordinário, quando vai levar a comunhão, né, uma pessoa doente, ela entra nessa exceção. Né? Sim, sim. Por isso O que Zé, quando eu vou levar a comunhão, não gosto de ir muito cedo, que posso chegar e pegar eles tomando café. Ou muito exatamente. tarde, que eu posso chegar e pegar eles almoçando, Almoçando, ou jantando, aí fica aí fica complicado. difícil. Mas O pelo Zé, menos assim, intermediário. o Zé Chegou Maia, da pizza aí. aqui eu tô perto da rua, então isso que tá mais barulhento hoje aqui. O Zé Maia, e você viu quanta coisa tem, né? A gente não tá falando, né? Então, selecionamos 5 questões, né? Inclusive, são questões que o pessoal me apresenta, sabe? Dá para depois a gente ir melhorando mais, né, a resposta. Mas tem uma pergunta, né, que sempre estão fazendo para mim. E tem gente que tem dúvida. Eu acho que tem muita gente que tem dúvida, né? Por quanto tempo Jesus permanece conosco na Eucaristia depois que comungamos? E aí, Zé? E aí que isso me faz lembrar algo que pode ser considerado, entre aspas, como uma redundância. Por exemplo, tem gente que recebe a comunhão, né? Recebe a comunhão, em vez de se sentar ou ir para o seu cantinho, se ajoelhar lá no seu cantinho onde ele estava, a pessoa vai lá para o pé do sacrário, próximo ao sacrário, e se ajoelha lá, né? Ou seja, você já está ali com Jesus, porque teria que se ajoelhar ao pé do sacrário, né, para se ajoelhar com Jesus ali também. Acho que é tipo uma redundância. Porém, no parágrafo 1374 do Catecismo da Igreja Católica, diz o seguinte: que a presença de Cristo na Eucaristia é verdadeira, real e atual. É o que nós acreditamos e nós professamos, né? O Santíssimo Sacramento da Eucaristia é o mesmíssimo corpo e sangue de Jesus. E aí, lá no parágrafo, um dos parágrafos seguintes, no 1377 do Catecismo da Igreja Católica, pode consultar lá, diz assim: a presença eucarística de Cristo começa no momento da consagração e dura enquanto as espécies eucarísticas subsistirem. Olha só. Enquanto o vinho subsistir, enquanto a hóstia ali, a partícula subsistir, a hóstia, o corpo de Cristo subsistir, então dentro do nosso corpo ele permanece. Ou seja, dura o tempo que dura o pão antes de ser assimilado pelo corpo, né? E aí podemos dizer que segundo o processo, segundo a ciência, né, o processo não demora muito, é cerca de 15 minutos que é absorvido pelo nosso corpo. Isso a matéria física, né? E aí, né, a gente pode dizer, mas Jesus deixou de estar comigo, seu diácono, só foi aquele momento. Jesus está sempre conosco, né? Está sempre no nosso coração, a gente vai comungando,
vai levar Jesus, aí até é mais aliviado algumas vezes. E aí, da próxima vez que as pessoas forem comungar, nós, o Senhor, seja quem for, a pessoa não deve esquecer o seguinte: o corpo de Cristo está em você por alguns minutos, porém, né? Porém, a presença de Deus em seu coração é profunda e dura muito, mas muito mais, né? Sempre ao comungar é recomendado ter um tempo de ação de graça, respeito e comunhão profunda com Ele, que Jesus chega e está presente ali conosco. A matéria, né? A matéria, ele leva uns 15 minutos, né? A matéria do pão, leva em média 15 minutos para ser absorvido pelo nosso corpo, né? E aí se transforma em energia, como diz a ciência, seja lá qual for, né? Mas a presença de Jesus, a Eucaristia de Jesus no nosso coração, a presença de Deus no nosso coração é duradoura, né? Porém, para sempre se a gente permanecer com Ele fiel, né? Isso é importante, Ilse, sabe? Porque a prescrição, né, da doutrina diz que a comunhão ela é dada em uma espécie, ou seja, na matéria de pão, né, o pão Sim. eucarístico. O ordinário do local, que é o bispo, ele pode conceder a possibilidade de comunhão em duas espécies, Uhum. né? Nesse caso aí depende do bispo. Aqui nós tínhamos, na minha diocese, comunhão em duas espécies. Ultimamente a gente só comunga em uma espécie, que é a forma de pão. Então, como você bem explicou, esse pão ele dura cerca de 15 minutos. Mas o importante, Zé, eu acho que a gente compreender a missa como um todo. Né? A Eucaristia é o centro, né? A gente tem dois momentos significativos, né, na missa. Né? São mais, mas dois momentos importantíssimos, né? Que é a palavra, a comunhão pela palavra e a comunhão. Tá saindo tudo som do teclado aqui, Zé. E a comunhão Tá do bem perto. Perdão. e a comunhão do corpo de Cristo, né? Então, o que a gente leva para casa? O que a gente ouviu da palavra, né? Essa vivência da presença de Cristo acontece no dia a dia, né? Eu lembrando da palavra de Deus, né? Comungando também esta palavra de Deus, para que as pessoas, né, percebam que quando eu vou à missa, eu não vou lá só para comungar e pronto. Eu cumpri meu preceito dominical, eu comunguei, né? A verdadeira comunhão se dá nesse sentido, que, como você falou, a matéria permanece por 15 minutos, mas a presença real Sim. de Cristo, ela é alimentada pelas minhas atitudes, pelas minhas ações, né? Eu estou conseguindo, né, fazer com que essa comunhão com Cristo, ou seja, o corpo de Cristo presente na minha vida, me faz, né, a igreja diz isso, me sentir como que um Cristo dentro de mim. Um cristão é um Cristo, aquele que tem Cristo dentro de si. Então eu vou ter as atitudes de Jesus, o comportamento de Jesus, o pensamento de Jesus. Ser bom, amável, caridoso, misericordioso, justo, né? Esses são os frutos da comunhão eucarística, né? Essa presença real de Cristo. Ou seja, eu sou discípulo, né, daquilo que ele me ensina pela palavra. E a Eucaristia é o coroamento disso tudo. Jesus primeiro ensinou pela palavra, né, na ceia, e primeiro ele leu a palavra, eles comungaram a palavra e ele disse: ó, fazer isto em memória de mim. Quer dizer, memória do quê? Né? Memória das suas ações, dos seus ensinamentos. Né? Aí podia ir longe, mas eu estou querendo resumir para Sim. dizer o quê? Missa é isso, é a continuidade e a aplicabilidade do reino de Deus no meio de nós.
Por né? Para isso, viver a paixão, a morte, viver todo o mistério, né? então, não só esse lado místico da comunhão, né, vamos dizer assim, espiritual. Ah, eu comunguei com Cristo, eu tô santo. Saiu ali da igreja, tem um pobre pedindo esmola. Eu não, então vou dar dinheiro para você porque você é vagabundo, isso, aquilo, sabe? Generalizando, mas é mais ou menos por aí. Então eu fiz a comunhão, mas o Cristo está dentro de mim. Eu saio da missa, chego na casa, já começo a brigar, a ofender. E a comunhão? Está entendendo? Ficou lá. Então, essa verdadeira comunhão acontece aí. Essa presença real de Cristo que me muda, que me transforma, que me faz uma nova criatura, uma nova pessoa. Aí é o centro da Eucaristia, né? Eu estou fazendo verdadeiramente comunhão com o Cristo presente nela. Só isso, senão eu começo a falar muito aqui, vai longe o nosso podcast. Muito bem, é isso Viu, mesmo que a gente Zé? tinha Só conversado aqui. lembrando que a gente vai, se Deus quiser, logo, logo disponibilizar aí um curso sobre os sacramentos. E um deles é sobre justamente a Eucaristia. Daí dá para aprofundar mais, né, dentro, né, da importância da Eucaristia na nossa vida. Com certeza, com certeza. Vamos aprofundar sim. Né, pessoal? Muito obrigado pela companhia, pela parceria, pela paciência. Né? Estamos aqui todas as terças no nosso bate-papo, no nosso podcast. Deus abençoe cada um de vocês. Não esquece de deixar o like, compartilhar, curtir, né? Compartilha. Isso mesmo. Né? Se puder, ajuda a gente aqui, ó, no Apoia-se. Tem o link, tá na descrição, apoia-se /Passos na Fé. Então já nos ajuda também a manter esse canal, tá bom? Para a gente crescer, chegar mais longe no nosso canal, graças a Deus. Estamos atingindo as metas e vamos lá, logo logo a gente atinge Logo, todas logo, as se metas Deus quiser. necessárias. Mas a nossa principal meta é seguir evangelizando. Não importa como vai ser. É seguir evangelizando, ajudando vocês e nós também a darmos passos na fé. É isso, Tudo Diego? bem. Isso mesmo, muito bem falado, Zé. Muito obrigado pela sua presença, né, a presença aí do Zé Maia, sempre colaborando aqui no canal. Também você que chegou até aqui, né? Tenho certeza que espero que a gente tenha também colaborado, né, Zé, com o seu crescimento na fé. Dúvidas, incertezas, escreve aí nos comentários, né, manda. Se a gente falou alguma coisa que não devia também, põe aí no comentário, né? Se É a gente tá feio importante. também, bota, não tem problema. O Zé agora tá mais santo, né? Agora. Não, eu sou de Santo Deus. É diferente. Então tá bom. Mas procuro viver, procuro trazer aqui o que o meu onomástico me ensina. Muito Tá? bom. Isso mesmo. Beleza. Benção, seu diácono, para a gente Vamos encerrar com lá. a Salve Regina e encerrarmos o nosso encontro desta noite. Vamos lá. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão hoje de São Tito, né? O nome que o Zé escolheu aí para sua caminhada de fé dentro da Ordem dos Carmelitas Descalços Seculares. Pedindo também que a gente está aí na semana aí de novena de Santa Teresinha, né, do Menino Jesus, pedindo a bênção de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Lucendo, Espes Nostra Salve, a te clamamos, exoles veni.
misericórdia.